Ansiedade, a epidemia silenciosa que está decidindo a vida das pessoas. Você já percebeu que, mesmo sem estar correndo, seu corpo vive cansado? Que, mesmo sem perigo, sua mente vive em alerta? Que, mesmo com escolhas simples à frente, decidir parece impossível? Isso não é fraqueza, não é falta de fé e muito menos preguiça. Isso é apenas a ansiedade. E ela está decidindo a vida de milhões de pessoas em silêncio. O que é ansiedade de verdade? A ansiedade não nasceu agora, ela é um mecanismo de sobrevivência. Vamos voltar a uns milênios atrás. Ela nos mantinha vivos, nos fazia fugir de predadores, nos alertava sobre perigos reais. O problema é que o mundo mudou e o cérebro humano, infelizmente, não. Hoje o perigo não ruge, ele apenas notifica, ele cobra e ele compara. A ansiedade moderna não grita, ela sussurra o tempo todo. E se der errado? E se você não for suficiente? E se todo mundo estiver à frente? Nunca tivemos tanta informação e nunca tivemos tão confusos. Nunca tivemos tantas opções e nunca tivemos tanto medo de escolher errado. A ansiedade transforma a liberdade em peso. Antigamente a gente era focado em apenas um caminho, uma única decisão, em nossas próprias vidas. Atualmente temos 1000 caminhos à frente, 1000 comparações que infelizmente a gente acaba consumindo, 1000 arrependimentos imaginários que criamos nas nossas próprias mentes. A ansiedade, ela não paralisa somente o corpo, ela sequestra a tomada de decisão. Você não escolhe o que quer, você escolhe o que gera menos medo. Então, como a ansiedade está decidindo a vida das pessoas, vamos dividir em 3 tópicos. Então, primeiro tópico, as decisões profissionais. Pessoas não seguem os seus talentos, seguem o que parece seguro, não por vocação, mas por medo de falhar. Quantos sonhos morreram, não por falta de capacidade, mas por excesso de ansiedade. Aquele cara que antigamente ele tinha um tom incrível para arte, para desenho, para música, mas com o passar do tempo, ele foi deixando aquilo de lado para seguir uma carreira que desse mais estabilidade financeira, porque ele viu as dificuldades que muitos antes dele tiveram. E nisso gera um medo nele tão grande que ele acaba deixando de lado o sonho da vida dele para correr atrás de uma estabilidade financeira. Segundo tópico, relacionamentos. A ansiedade cria 2 prisões. Primeiro, medo de ficar sozinho consigo mesmo. Segundo, medo de se entregar. As pessoas permanecem em relações vazias porque o desconhecido assusta mais do que a dor conhecida. A pessoa fica presa em um relacionamento tóxico que faz mal para ela por simples medo de não conseguir deixar aquela pessoa para tentar seguir uma carreira sozinha, focar mais nela, treinar o próprio corpo, ficar bom em algo que vai agregar para ela. Ela fica com medo porque não se sente capaz de conseguir se sustentar sozinha. Terceiro ponto, a autossabotagem. A ansiedade faz você adiar, procrastinar e fugir. Não porque você não quer, mas porque agir gera ansiedade e o cérebro prefere o conforto da estagnação ao risco da mudança. Redes sociais e a ansiedade coletiva. Nunca na história da humanidade a gente tem se comparado tanto como hoje em dia. Vidas editadas, sucessos filtrados,
felicidades performadas. Você não se compara com pessoas reais. Você apenas se compara com personagens que elas criaram. A ansiedade nasce quando você sente que está atrasado, mesmo sem saber para onde deveria estar indo realmente. A ansiedade não fica só na cabeça, ela vira uma falta de ar, um aperto no peito do nada, insônia, dores sem explicação, cansaço constante. O corpo paga o preço de uma mente que nunca descansa. Vivemos cansados, não de fazer, mas de pensar demais. A grande ilusão, controlar tudo. A ansiedade nasce da tentativa de controlar o que não pode ser controlado. Futuro, opinião alheia, resultados. Quanto mais você tenta prover tudo, mais ansioso você se torna. A mente ansiosa não vive presente. Ela anseia tragédias que nunca aconteceram. Fica criando um monte de histórias para si mesmo, de coisas que nunca foram real. E nisso ela acaba ficando presa. Então, como começar a recuperar o controle da sua vida? A ansiedade, ela não se vence com força, se vence com consciência. Primeiro, a decisão imperfeita é melhor que a paralisação. Errar em movimento cura mais do que acertar na imaginação. Um exemplo real. Quando você tem uma ideia, que você começa a pensar demais naquilo e nunca agindo, você acabou de deixar de lado o que poderia ter sido. Ao invés de ir lá e fazer na mesma hora, você ficou adiando e pensando, quando eu tiver mais dinheiro ou quando eu tiver mais recursos, aí sim eu começo. Segundo, silêncio é um remédio. Menos estímulos, menos comparações, menos ruído. Porque quando você começa a cortar essas coisas, você começa a perceber que a maior parte das coisas que você tem tanta preocupação nem são realmente tão importantes assim. Tente no máximo passar 24 horas desconectado de toda a conexão do mundo. Internet, rede social, celular, tudo. Tente por um dia só. E você verá que a maior parte das coisas que você se preocupa nem são realmente tão significantes assim para a sua existência. Terceiro, corpo em movimento, mente no presente. Movimento físico ancora a mente no agora. Comece a correr, fazer uns levantamentos de peso e você vai perceber que pequenos esforços diários, quando constantes, eles criam algo que ficar rolando o celular deitado não iria conseguir criar. Então, quando você começa a praticar exercícios, seja uma corrida matinal, uma corrida vespertina, um exercício físico como calistenia, levantamento de peso na academia, você vai começar a entender que aquilo que você tinha tanto medo nem era tão difícil assim realmente. 4. Começar a aceitar o medo. A coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Vou contar agora uma experiência real que eu tive. Um dia na escola, meu colega me chamou para correr. Ele estava meio mal por conta de um relacionamento que tinha acabado e eu senti aquilo. Então, eu decidi aceitar, só para fazer companhia mesmo. E nós devíamos nos encontrar no centro da cidade, porque eu e ele moramos em bairros totalmente diferentes. Para mim chegar no bairro dele, fica uns 20 km ou mais. Então, a gente decidiu de se encontrar lá. Eu saí de casa às 2 da manhã com uma mochila, alguns lanches e uma faca de proteção, porque não se sabe ao certo o que se pode encontrar de madrugada nas ruas. Então lá fui eu, às 2 da manhã, começou a minha jornada.
quando deu 3 da matina, eu comecei a sentir um calafrio estranho e a minha mente começou a entrar em modo de alerta. Eu fiquei ansioso, a respiração ficou pesada e aquele medo constante de alguma coisa acontecer comigo naquele momento e ninguém ficar sabendo, porque a gente vive interior aqui e sabe muito bem que é normal acontecer certas coisas. E ainda mais no lugar que eu tava, era muito mato. Então, qualquer coisa ali iria acontecer e ninguém ia saber. Mas deu tudo certo. Eu consegui chegar lá. Apesar desse medo, eu consegui manter firme. Em momentos como esse, eu começo a cantar louvores da Bíblia, da harpa cristã. E então, isso me dá um pouco de paz. E eu consigo me aliviar mais. Ficar mais tranquilo. Então, eu comecei a seguir. Então, a ansiedade não define quem você é, mas pode definir quem você se torna, se você permitir, é claro. Você não está atrasado, você não está quebrado, você não está sozinho. Talvez a vida que você quer esteja logo depois da decisão que você vem adiando por medo. E talvez respirar fundo agora seja o primeiro passo para retomá-la. A ansiedade promete proteção, mas entrega uma prisão invisível. E se você ficou até aqui, na descrição desse vídeo, como de costume, vou estar deixando o e-book totalmente gratuito. Clica nele, baixa e absorve o conteúdo, porque é aquela, seu conhecimento, quanto mais você amplia ele, mais ele vai te dando oportunidades. E com isso, você vai conseguindo viver de uma forma melhor e mais feliz, de certa forma, é claro. Então, valeu e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.